Então vamos lá, Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 4. No tempo em que o Senhor Deus fez a terra e o céu, não existia ainda sobre a terra nenhum arbusto nos campos, e nenhuma erva havia ainda brotado nos campos, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. Nem havia homem que a cultivasse, mas subia da terra um vapor que regava toda a sua superfície. O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra e inspirou-lhe nas narinas o sopro da vida. E o homem se tornou um ser vivente. Aqui já há algo que deve ser destacado para os alunos. No momento em que se fala que Deus criou o céu e a terra, o catequista já mostra que Deus criou tanto as realidades espirituais como as realidades materiais. Inclusive o credo niceno-constantinopolitano dirá: eu creio em Deus que criou o céu e a terra, as realidades invisíveis e as visíveis, as coisas invisíveis e as visíveis. Então nós cremos que Deus criou o céu e a terra. Mas aqui uma verdade importantíssima é ressaltada pela Sagrada Escritura. Por mais que o homem, a criação do homem tenha acontecido no momento em que Deus criou as realidades materiais, o homem, como eu já falei, não é um ser meramente material. O homem, sim, ele tem uma dimensão material, ele tem corpo, mas também tem alma. Lá no versículo 7, o Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra, e aqui é o corpo, e inspirou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Vejam que a vida do homem é justamente quando há a alma, a criação da alma. Olha que bonito. Por isso é que nós defendemos e devemos defender de maneira muito vigorosa a vida desde a fecundação, porque cremos que naquele momento Deus cria do nada a alma. O corpo começa a se formar a partir da fecundação, quando o espermatozoide do pai fecunda o óvulo da mãe, mas naquele momento Deus cria a alma do nada. E ali há um ser humano, ali há vida, como aconteceu aqui, como acontece aqui. E a morte é justamente a separação do corpo e da alma. A morte acontece quando a alma se separa do corpo. Então percebam, o ser humano não é um ser meramente material. O ser humano é corpo e alma. Por isso ele é um ser único na criação. Mesmo os anjos, que têm uma dignidade elevadíssima e são muito mais perfeitos do que os seres humanos, nós poderíamos dizer, os anjos têm capacidades muito superiores às capacidades dos seres humanos, mas nem os anjos têm esta particularidade que o ser humano tem. O ser humano, ele ao mesmo tempo é material e espiritual, corpo e alma. Isso fica evidente pelo relato da criação. Isso precisa ser ressaltado, ensinado para os alunos na catequese sobre a criação. O ser humano não é apenas corpo, não é apenas matéria, ele tem uma alma, diferentemente dos demais seres, diferentemente dos animais, diferentemente dos vegetais. Aqui precisa ficar mais uma vez em destaque a maior dignidade do ser humano. O relato, que é o paraíso, o jardim do Éden. Vejam que a partir do versículo 8, o agiógrafo, o autor bíblico, falará do Éden, do paraíso, onde o homem foi colocado por Deus. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, do lado do Oriente, e colocou nele o homem que havia criado. O Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto agradável e de frutos bons para comer, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal.
Um rio saía do Éden para regar o jardim e dividia-se em seguida em 4 braços. O nome do primeiro é Fison, e é aquele que contorna toda a região de Évila, onde se encontra o ouro. O ouro dessa região é puro. Encontra-se ali também o bidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Geom, e é aquele que contorna toda a região de Cute. O nome do terceiro rio é Tigre, que corre ao oriente da Assíria. O quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar o solo e o guardar. Deu-lhe este preceito: podes comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que dele comeres, morrerás indubitavelmente. Então aqui já se encerra este relato do Éden, esta descrição do paraíso do jardim do Éden, e nós percebemos que Deus, isso é importante quando falarmos, do terceiro capítulo, quando falarmos do pecado original. Deus permitiu que o homem comesse do fruto de todas as árvores do jardim, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso deve ser ressaltado para os alunos, em especial quando o catequista falar do pecado original. É claro que isso é importante dizer, a catequese sobre a criação não se dá numa só aula. Talvez na catequese infantil, eu sou catequista de adultos, mas na catequese de adultos, e penso também na catequese dos jovens, e até, quem sabe, na catequese das crianças, é fundamental que a catequese sobre a criação se desenrole em diversas aulas, pelo menos umas 4 aulas, porque uma aula, e que é a última, falará apenas do pecado original, apenas da queda dos anjos e do homem no pecado. É fundamental que a criação do homem seja dada numa aula também separada, que a criação do ser humano seja dada numa catequese própria. E antes disso, eu diria, pelo menos umas 2 aulas para falar da criação. Para falar, em primeiríssimo lugar, do Criador. A primeira aula ela deve estar dirigida totalmente para Deus, e eu disse isso na última aula desse curso. A catequese sobre a criação, em primeiro lugar, ela deve dirigir o seu olhar para o Deus que cria, para Deus, e em seguida, sim, para o ato de criar e, por fim, a criação. Por isso é que não basta uma aula. Lá na minha paróquia, por exemplo, cada aula tem 2 horas. Pode parecer um tempo grande. A aula de hoje eu espero que seja até mais curta do que isso, mas pelo menos para mim 2 horas passam muito rápido. Então eu diria que pelo menos 4 aulas, 4 catequeses sobre a criação, para que ela seja bem ensinada. A primeira, a direção do olhar estará sobre o Criador e sobre o ato da criação. A segunda aula, sobre a criação, antes da criação do homem. A criação dos demais seres, das demais realidades criadas. Uma aula só para falar da criação do homem, da criação do ser humano, e por fim, uma última aula para falar da queda dos anjos e dos homens no pecado original. Então aqui, como eu falei, encerra-se esse relato sobre o Jardim do Éden. Está aqui construído o contexto que se desenrolará no capítulo 3. Então, fica evidente que nós não sabemos se há, porque certamente são 2 relatos sobre a criação. Há um relato que se encerra no início do 2º capítulo da Sagrada Escritura e um outro relato que começa no versículo 4. E há a impressão que, se há diversidade de hagiógrafos, ou seja, de autores sagrados,
O mesmo autor sagrado que escreveu esse segundo relato foi quem escreveu o relato do pecado original, porque o relato do pecado original é uma continuação. Ele se desenrola neste contexto do Jardim do Éden, neste contexto do paraíso, em que o homem podia comer de todas as árvores do jardim, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal. E agora no versículo 18, essa é uma passagem que é muito lida em casamentos, é que há esse aprofundamento daquilo que foi ensinado no primeiro relato acerca do homem e da mulher, acerca do matrimônio e da família. Vamos lá. Versículo 18 do capítulo 2. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma auxiliar que lhe seja adequada. Tendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais dos campos e todas as aves do céu, levou-os ao homem, para ver como ele os havia de chamar. E todo o nome que o homem pôs aos animais vivos, esse é o seu verdadeiro nome. O homem pôs nomes a todos os animais, a todas as aves do céu e a todos os animais do campo, mas não se achava para ele uma auxiliar que lhe fosse adequada. Mais uma vez aqui fica evidente a superioridade, a maior dignidade do ser humano, porque a partir do momento em que ele dá o nome aos animais, a partir do momento em que ele dá o nome aos outros seres criados, isto dá a ele um poder. O homem reina sobre a criação. O homem é chamado a governar a criação, e isso fica mais uma vez evidente. E a partir do versículo 21 é que vem essa riqueza. Então o Senhor Deus mandou ao homem um profundo sono, e enquanto ele dormia, tomou-lhe uma costela e fechou com carne o seu lugar. E da costela que tinha tomado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou-a para junto do homem. Eis agora aqui, disse o homem, o osso de meus ossos e a carne de minha carne. Ela se chamará mulher, porque foi tomada do homem. Por isso, o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher, e já não são mais que uma só carne. O homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Então, aqui está o relato, neste segundo relato da criação, o relato da criação do homem e da mulher. Então vejam que há uma série de lições, há uma série de ensinamentos que devem ser destacados para os alunos. Em primeiro lugar, simplesmente um paralelo. Da mesma forma que no primeiro relato da criação eu fiz um paralelo da família, do matrimônio, da união do homem e da mulher e dos filhos como frutos desta união, deste amor com a própria Santíssima Trindade. Aqui nós podemos fazer um paralelo que será melhor desenvolvido na catequese sobre a paixão de Nosso Senhor. Aqui há um paralelo muito bonito que os padres da igreja fazem, em especial São João Crisóstomo. Da mesma forma que a mulher é tirada do lado do homem enquanto ele dormia, a igreja, que é a esposa de Nosso Senhor Jesus Cristo, nasce, é tirada do lado de Nosso Senhor quando ele dormia o sono da morte na cruz. Os padres da igreja fazem esse paralelo que é belíssimo. Então, se nós pudéssemos dizer quando é que a igreja nasceu, quando é que a igreja foi criada, ela nasce do lado aberto, quando jorra sangue e água. E aqui há um símbolo, um sinal dos dois sacramentos fundantes da igreja, o batismo, a água, e a Eucaristia, o sangue. Então vejam, Eva, esposa de Adão, nasce do seu lado aberto, da mesma forma que a igreja, ou melhor, a igreja da mesma forma que Eva, esposa de Nosso Senhor Jesus Cristo, nasce do seu lado aberto na cruz. Então, o catequista nesse momento já pode trazer este elemento do Novo Testamento.
Porque aqui está escondido o sacramento do matrimônio. Porque quando Nosso Senhor eleva a união do homem e da mulher à dignidade de sacramento, é isso que ele faz. É simplesmente isso. O matrimônio natural, ele é elevado à dignidade de sacramento. O que é isso? Ele passa a ser um sinal visível e eficaz da união de Cristo com a igreja, da união de Deus com o homem, da união que todos nós teremos, se assim nos for permitido, no céu. Então vejam que o sacramento do matrimônio já está de alguma forma aqui escondido, quando nós lemos este relato à luz do Novo Testamento. E aqui há diversos elementos que precisam ser ressaltados. Então aqui a gente já começa a combater tanto o machismo como o feminismo. Vejam, a mulher ela é tirada do lado do homem, não é nem da cabeça, ou seja, ela não é superior ao homem, nem do pé, ela não é inferior. Então há uma igual dignidade. Na própria simbologia do relato bíblico, fica evidente que a mulher ela é igual em dignidade ao homem, mas ela é diferente do homem. Isso precisa ser ressaltado. Não há esta forçada igualdade dos sexos, como se não houvesse diferença entre eles. Pelo relato bíblico fica evidente que eles são diferentes, complementares e iguais em dignidade. Por isso é que a mulher é chamada de uma auxiliar adequada. Algumas mulheres ficam um pouco chateadas com este termo auxiliar, como se houvesse uma relação aqui de servidão, de subserviência, mas não é isso. Não é isso. Na realidade, a mulher ela complementa o homem. Não é bom que o homem esteja só. Uma auxiliar adequada, ou seja, há uma complementaridade. Os dois são diferentes, mas iguais em dignidade, um complementa o outro. E aqui fica evidente também no versículo 23, a atração do homem pela mulher. O homem, depois de contemplar a criação, ele contempla a mulher e dá um grito, uma exclamação que mostra que ele, de fato, tem um gozo ao contemplar a mulher. Eis agora aqui, disse o homem, o osso de meus ossos e a carne de minha carne. Ela se chamará mulher, porque foi tomada do homem. Então aqui o catequista precisa tocar nessa ferida. Na catequese infantil é evidente, não é adequado. Ele vai falar, mas de uma forma menos direta. Mas na catequese que é dada aos jovens, e especialmente na catequese que é dada aos adultos, ele pode falar de uma forma um pouco mais explícita, como é próprio da natureza que o homem se sinta atraído pela mulher e que a mulher se sinta atraída pelo homem. E aqui é fundamental, não podemos agir diferente no mundo em que vivemos. Aqui precisa ser combatido esse lobby gay que invade as nossas casas, que a força quer nos fazer crer que o homossexualismo é algo normal. E aqui nós precisamos separar o pecado do pecador. O homossexual é um ser humano digno, criado à imagem e semelhança de Deus e que deve ser amado, respeitado. Agora, o homossexualismo, o pecado, ele é algo que aberra a natureza desejada por Deus. O homossexualismo é uma aberração da natureza, é algo que contraria a ordem colocada por Deus na criação. Vejam que este gozo do homem, esta atração que o homem sente pela mulher, é algo que Deus colocou. Não é algo desordenado. Não é algo desordenado. A desordem vem depois. Vejam que isso foi anterior ao pecado original. Vejam que o ato conjugal, a atração do homem pela mulher e da mulher pelo homem é algo que antecede o pecado original. A própria realidade que eu não ressaltei, é bom que uma realidade puxa a outra, a realidade do trabalho.
São José Maria Escrivá dirá que o homem trabalhava antes do pecado original. O Seu Madruga, com aquela frase, não existe trabalho ruim, o ruim é ter que trabalhar. Por mais engraçada que ela seja, ela é errada, porque o trabalho não é consequência do pecado. O homem já era chamado a trabalhar antes do pecado, quando Deus diz: enchei a terra e submetei-a, reinai sobre a criação. Isso é trabalho. O homem é chamado a aperfeiçoar a criação. Crescei e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. O homem é chamado a procriar, crescei e multiplicai-vos, e é chamado também a aperfeiçoar a criação com o seu trabalho. Enchei a terra e submetei-a. Então percebam, o ato conjugal é anterior ao pecado original, o trabalho é anterior ao pecado original. E a ordem da criação é que o homem se sinta atraído pela mulher e a mulher se sinta atraída pelo homem. Tudo que passa disso vem do maligno. Tudo que passa disso é desordem. Tudo que passa disso é aberração da natureza criada por Deus. E aí nós vemos o matrimônio. As duas propriedades essenciais do matrimônio quais são? Isso vai ser aprofundado pelo catequista na catequese sobre o sacramento do matrimônio, mas aqui ele já deve mostrar. Vamos lá. Por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher, e já não são mais que uma só carne. Aqui está evidente as duas propriedades essenciais. Algumas pessoas confundem um pouco isso. É como se, não, mas o fulano não era casado, não é casado na igreja, então ele pode se separar. Tenhamos muito cuidado com isso. Porque o matrimônio natural, é claro que se alguém não é casado na igreja e conhece alguém que deseja se casar na igreja, há uma hipótese canônica para essa situação. Há uma hipótese canônica para isso. Mas o que eu ressalto aqui é que o matrimônio natural ele é único e indissolúvel. A unicidade do matrimônio e a indissolubilidade do matrimônio são anteriores à elevação do matrimônio à dignidade de sacramento. Aqui está evidente. O homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher, ou seja, um só homem, uma mulher. A poligamia é algo que contraria, é uma aberração da natureza igualmente, é algo que contraria a natureza, a ordem da criação. E já não são mais que uma só carne, indissolúvel. É um vínculo indissolúvel. Então, o divórcio é algo que contraria a ordem desejada por Deus. O divórcio também é uma aberração da natureza. É uma aberração da ordem que Deus colocou na criação. Vejam que interessante. Vejam que está tudo presente aqui. Todos os elementos necessários para que nós defendamos o matrimônio, defendamos a família, defendamos o homem, defendamos a mulher. Todos esses elementos estão presentes aqui. E recordem-se, o catequista aqui até ele pode citar, mas pode até ler aquele momento em que Nosso Senhor no Evangelho, naquele debate com os fariseus, o que ele vai dizer? Quando os fariseus o questionam se o homem pode repudiar a sua mulher, pois Moisés havia permitido, o que o Nosso Senhor dirá? No princípio não era assim. Moisés permitiu por conta da dureza dos vossos corações. E aí ele vai ressaltar a ordem do princípio. No princípio não era assim. Então, isso tudo deve ficar muito claro para os alunos, que esse samba do crioulo doido que nós vemos na sociedade é uma desordem, é fruto de uma série de desordens, é fruto do nosso pecado, o que acabou por desconfigurar a ordem que Deus colocou na sua criação. Desordenou aquilo que Deus colocou na natureza do homem, na natureza da mulher, na natureza da família e do matrimônio. Então, isso tudo tem que ficar muito claro. E por fim, no versículo 25, vejam que o homem e a mulher, aqui há algo que ressalta isso, o homem e a mulher, o ser humano, ele foi criado em santidade e justiça originais. O homem e a mulher estavam nus,
e não se envergonhavam. Então, tanto o homem e a mulher foram criados neste estado de santidade e justiça originais, estado que foi perdido apenas quando eles pecaram. E aí nós entramos no terceiro capítulo, no último capítulo sobre o qual nós meditaremos hoje, que é justamente o capítulo que narra a dinâmica do pecado original. E aqui, quais são os três principais pontos que o catequista deve salientar para os seus alunos? É claro, tudo o que eu digo aqui deve ser devidamente adaptado, seja se a catequese é para crianças, para adolescentes, jovens ou adultos. O catequista ele precisa ir de encontro às particularidades dos seus interlocutores, dos seus ouvintes, da idade que eles têm, da maturidade que eles têm, do grau de escolaridade, do grau de cultura que eles têm. Vai variar, é evidente, uma catequese que eu dou em uma paróquia situada numa favela, de uma paróquia que se situa numa parte mais abastada da cidade. Eu preciso ter essa sensibilidade de olhar para os meus alunos e perceber quais são as características deles, ir de encontro às suas necessidades. Mas neste terceiro capítulo eu destaco 3 pontos que o catequista deve salientar. Em primeiro lugar, a dinâmica do pecado. A dinâmica do pecado, como é que se desenvolve essa dinâmica desde o momento em que eu sou tentado até o momento em que eu efetivamente caio no pecado. Porque aqui há uma catequese sobre o pecado. Como é que a serpente seduz Eva, como Eva começa a dialogar com a serpente, e é exatamente isso que nós fazemos quando caímos em pecado. Nós começamos por dialogar com o demônio, nós começamos a abrir brechas, e aí sim caímos. Em segundo lugar, o catequista deve falar das consequências do pecado. Isso é fundamental, porque, diferentemente do que muitos dizem hoje, aquela frase errada de Jean-Jacques Rousseau, mas que orienta boa parte dos educadores, se não quase todos, o homem é bom, a sociedade que o corrompe. A partir da leitura do capítulo 3 do livro do Gênesis, nós percebemos que o homem, sim, foi criado bom por Deus, mas o homem, a partir do pecado original, ele não é bom. Nem aquele bebezinho que nós conhecemos lá na maternidade, que pode ser o meu filho, a minha filha, nem ele é bom, por mais fofinho que ele seja, por mais adorável que ele seja, nem ele é bom. Basta crescer um pouco que eu começo a me deparar com as consequências do pecado original naquele pequeno ser. Não há nada... A melhor catequese sobre o pecado original é ter filhos, né? Ou conviver com crianças, né? Porque você começa a se deparar com os pecados dos seus filhos na mais tenra idade. Na mais tenra idade. Então, falar das consequências do pecado. E, por fim, falar do proto-evangelho. Ou seja, o primeiro anúncio do evangelho que está presente neste terceiro capítulo. O momento em que a salvação, a redenção é anunciada, a redenção da humanidade já é anunciada no terceiro capítulo, logo após o pecado original. Deus, na sua misericórdia, já anuncia a redenção, que acontecerá na plenitude dos tempos. Então, esses são os 3 pontos que, a meu ver, um catequista deve destacar na leitura desse relato do pecado original. Vamos a eles. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos proibiu comer do fruto de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu-lhe: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Ó não, tornou a serpente, vós não morrereis, mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Então aqui nós percebemos, né, o primeiro momento em que o demônio
o diabo, Satanás, aparece na Sagrada Escritura, na figura desta serpente. E vejam como, de fato, aquela expressão que Nosso Senhor coloca no Evangelho, que o demônio é o pai da mentira, isso fica evidente nesse relato. Vejam que Deus havia proibido o homem e a mulher de comerem dos frutos de uma das árvores. E a serpente, ela começa o diálogo a questionar se Deus havia proibido comer do fruto de toda a árvore do jardim. E é exatamente essa a dinâmica do pecado nas nossas próprias vidas. Este diálogo que muitas vezes nós temos, pode ser com o demônio, mas eu até amplio, esse diálogo que muitas vezes nós temos com as nossas próprias fraquezas e também com o mundo, sempre parte de uma mentira. Sempre parte de uma mentira. Então, o demônio de fato é o pai da mentira. Ele lança uma mentira e Eva, ao invés de fugir da tentação, ela começa a dialogar com a serpente. Ela começa a dialogar com o tentador, dialogar com o demônio. E lá no versículo 5, outro ponto importantíssimo fica evidente. O pecado coloca o homem num estado de inimizade com Deus. O homem começa a enxergar, a olhar para Deus como um inimigo, como um adversário. Mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Então o que o demônio faz é distorcer a visão do homem para o próprio Deus. O homem que deveria ver Deus como um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus de misericórdia, ele começa a olhar para Deus como um inimigo, como um Deus ciumento das suas prerrogativas e que não queria compartilhar da sua glória com o homem, e é justamente o contrário. Nós já falamos aqui hoje que Deus cria por amor para manifestar e comunicar a sua glória. Deus cria o homem para fazê-lo participante da sua vida divina, da sua vida bem-aventurada no céu. Deus cria o homem para divinizá-lo. E aqui está a raiz de todos os pecados. A raiz de todos os pecados é o ser humano que quer ser como Deus, mas sem Deus, e não segundo Deus, como diz São Máximo Confessor, que é um padre da igreja. O homem, ao pecar, ele deseja ser como Deus sem Deus. E aí está a raiz do problema. E aí está a raiz de todos os pecados. Porque querer ser como Deus não é errado, porque essa é a nossa vocação. Esse é o nosso chamado. Esse é o nosso chamado no que diz respeito à vida eterna, ao céu. Como eu disse, nós somos chamados a participar da vida divina. Nós somos chamados a viver eternamente com Deus no céu, nos unirmos a Deus eternamente no céu, uma união de amor. Mas o pecado acontece justamente quando o ser humano quer ser como Deus sem Deus, e não segundo Deus, e não pela graça de Deus. Esse é o problema. E aí Eva continua esse diálogo no versículo 6. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Então vejam, o Padre Léo, falecido Padre Léo, que é muito na Canção Nova, costumava dizer, a não ser que a pessoa tenha um problema mental, ninguém é viciado em dar martelada no dedo, né? O pecado, ele sempre aparece como algo apetecível, como algo agradável, é algo que dá prazer, como nós vemos aqui. Então, vejam, a tentação, ela acontece exatamente dessa forma. E o Padre Paulo Ricardo, à luz dos padres da Igreja de Santo Tomás de Aquino,
ele já enxerga aqui também aquela tríplice concupiscência sobre a qual fala São João na sua primeira carta: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, que nada mais são do que também um retrato das 3 tentações que nosso Senhor Jesus Cristo teve no deserto: a gula, a avareza e a vanglória. Estas 3 tentações, estes 3 pecados que decorrem desta raiz, que este amor de si contra si, né, que os padres da igreja chamam de filáusia, já estão presentes aqui, já estão presentes nesta tentação de Eva. Versículo 7. Então os seus olhos abriram-se e, vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, ligaram-nas e fizeram tangas para si. E eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor Deus, que passeava no jardim à hora da brisa da tarde. O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus, no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou-lhe: onde estás? Isso é muito belo. Isso é muito belo. Vejam que aqui evidencia-se a vida espiritual. Deus, ele tinha o hábito de passear no jardim à hora da brisa da tarde. O próprio tempo verbal que é colocado aqui no português é muito adequado. Deus passeava no jardim à hora da brisa da tarde. O homem e a mulher ouvem os seus passos e se escondem. Vejam que, mais uma vez, é ressaltado esse aspecto. O pecado coloca o homem, o ser humano, num estado de inimizade com Deus. O homem passa a ver Deus como um inimigo. E é muito bonito que Deus, sabedor que o homem e a mulher tinham caído em pecado, ele chama o homem e a mulher. Então aqui, como eu falei, já começa a ser revelado, mesmo que às escondidas, o Evangelho, a redenção. Mesmo pecador, Deus não cessa de procurar o homem. Deus não cessa de ir ao encontro do homem. E isso é muito bonito, isso é muito belo e precisa ser ressaltado pelo catequista. O pecado coloca o homem num estado de inimizade para com Deus. O homem, de alguma forma, odeia Deus quando peca. O homem passa a odiar Deus e se esconde dele. Mas Deus não deixa de amar o homem, não deixa de procurá-lo, não deixa de ir ao seu encontro e fala com o homem. O Senhor Deus disse: quem te revelou? Onde estás? Versículo 10. E ele respondeu: ouvi o barulho dos vossos passos no jardim. Tive medo, porque estou nu e ocultei-me. O Senhor Deus disse: quem te revelou que estavas nu? Terias tu, porventura, comido do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer? O homem respondeu: a mulher que pusestes ao meu lado apresentou-me deste fruto e eu comi. O Senhor Deus disse à mulher: por que fizeste isso? A serpente enganou-me, respondeu ela, e eu comi. Vejam que aqui, de alguma forma, surge a chamada guerra dos sexos, né? O homem aponta para a mulher, coloca a culpa na mulher, mas ao mesmo tempo coloca a culpa em Deus. Aqui, mais uma vez, fica evidente esse estado de inimizade do homem com Deus. A mulher que pusestes ao meu lado apresentou-me deste fruto e eu comi. Então vejam, ao mesmo tempo ele aponta para a mulher, mas aponta para Deus. O Senhor é o responsável. O Senhor colocou esta mulher ao meu lado e ela me deu deste fruto e eu pequei. E a mulher, por sua vez, aponta para a serpente. Então aqui fica evidente que nenhum deles se humilha, nenhum deles reconhece o seu pecado e pede perdão. Então, vejam, aqui fica muito bem explicada a dinâmica do pecado na nossa própria vida. Então, aqui nesse momento, o catequista, como ele terá uma aula inteira para falar do pecado original, ele precisa em algum momento explicitar que o relato bíblico
mostra com exatidão como é a dinâmica do pecado nas nossas próprias vidas, para mostrar como é que nós devemos escapar dele, que nós devemos cortar o mal pela raiz, não devemos dialogar com a tentação, não devemos dialogar com a serpente. E aí, num segundo momento, ele falará das consequências do pecado. Então, o relato bíblico falará de cada uma delas. E aí vocês perceberão que toda a desordem que nós observamos no mundo, toda a desordem que nós observamos em nós mesmos, na sociedade, na realidade que nos cerca, é fruto do pecado. Diversamente de muitas explicações furadas que há por aí, todas estas desordens são fruto do pecado, como nós veremos agora. Então aqui há de fato uma catequese que todo aquele que de alguma forma se dedica a alguma atividade política deveria ler este relato e entender onde está a raiz. E quantos são os políticos hoje que falam de pecado na sua atividade, que orientam alguma política pública tendo isso em consideração, tendo isso em vista. É quase até piada dizer isso. Então vejam, vamos lá, percebam esta raiz e as consequências do pecado. Então o Senhor Deus disse à serpente: porque fizeste isso, serás maldita entre todos os animais domésticos e feras do campo. Andarás de rastos sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias de tua vida. Porei ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Disse também a mulher: multiplicarei os sofrimentos de teu parto. Darás à luz com dores. Teus desejos te impelirão para o teu marido, e tu estarás sob o seu domínio. Então toda essa relação conflituosa do homem e da mulher, em que um se sente senhor do outro, aqui fica evidente de onde brotam o ciúme, a própria inveja, esse sentimento de dominação, esse desejo desordenado do homem e da mulher, todos decorrem do pecado original. E disse em seguida ao homem: porque ouviste a voz de tua mulher e comeste do fruto da árvore que eu te havia proibido comer, maldita seja a terra por tua causa. Tirarás dela com trabalhos penosos o teu sustento, todos os dias de tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva da terra. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de que foste tirado, porque és pó, e pó te hás de tornar. Então aqui falei do trabalho, o trabalho que está presente antes do pecado, mas o trabalho a partir do pecado ele se torna penoso. A realidade do trabalho se torna dura. E como isso é verdadeiro? Basta uma jornada de trabalho para percebermos a grande verdade que há nisso. O trabalho se torna algo penoso, tanto para o homem como para a mulher, tanto o trabalho doméstico como o trabalho fora de casa. Então, isso é algo que nós devemos perceber, mas que não tira a beleza original do trabalho, a beleza original da família, a beleza original da união do homem e da mulher. Então, o esforço não é se livrar destas realidades, que sim, nós estamos num vale de lágrimas, sim, estão desordenadas, mas o esforço que nós devemos fazer é aquele esforço que Nosso Senhor faz no Evangelho. No princípio não era assim. Com a graça de Deus que vem em nosso socorro, nós precisamos resgatar a ordem original, ou pelo menos nos esforçar para resgatar algo desta ordem original, que com a sua graça Deus quer restituir, seja na família, seja no matrimônio, seja no próprio trabalho. Adão, para a gente encerrar a aula, Adão pôs à sua mulher o nome de Eva, porque ela era a mãe de todos os viventes. O Senhor Deus fez para Adão e sua mulher umas vestes de peles e os vestiu.
E o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Mais uma vez a palavra nós, que deixa ali ainda as escondidas, né, mas ainda já revela o mistério da Santíssima Trindade. Agora, pois, cuidemos que ele não estenda a sua mão e tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva eternamente. O Senhor Deus expulsou-o do jardim do Éden para que ele cultivasse a terra de onde tinha sido tirado, e expulsou-o, e colocou ao oriente do jardim do Éden querubins armados de uma espada flamejante, para guardar o caminho da árvore da vida. A maior de todas as consequências do pecado está aqui narrada no versículo 19. Tu és pó, e ao pó te hás de tornar, é a morte. Como Deus já havia anunciado, ainda no capítulo 2 do livro do Gênesis, a morte é a principal consequência do pecado. Se comerdes do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, morrerás indubitavelmente, disse Deus ao homem e à mulher. Eles comeram, e a morte é a maior das consequências do pecado. E vejam que a árvore da vida, nós podemos fazer aqui a árvore. O que é a árvore da vida? Ou quem é a árvore da vida? Nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, que faz com que nós vivamos eternamente, como está escrito aqui, os frutos da árvore da vida. E é tão belo quando os padres da igreja dizem que através de uma árvore o homem caiu no pecado, através de uma árvore o homem é redimido. A árvore da cruz. A árvore da cruz. Através da árvore da cruz o homem é redimido. E vejam, através do mistério pascal, paixão, morte e ressurreição, as portas do céu se abrem para nós. O paraíso foi fechado para o homem como decorrência do pecado, como decorrência do sacrifício redentor de nosso Senhor Jesus Cristo, como decorrência do mistério pascal, paixão, morte e ressurreição, as portas do céu se abrem. Todos esses elementos devem ser trazidos pelo catequista e ensinados para os seus alunos na catequese sobre a criação. E por fim, como eu havia falado, é o proto-evangelho, que é o versículo 15. Eu passei por ele, não sei se vocês perceberam. Quando Deus diz à mulher o seguinte, como Deus diz à serpente o seguinte: porei ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui está este proto-evangelho, este primeiro anúncio do evangelho. Esta mulher não é apenas Eva. Esta mulher é também Maria. Quando nós lemos esta passagem à luz do capítulo 12 do livro do Apocalipse, nós percebemos que esta mulher é também Nossa Senhora. E quem pisa na cabeça da serpente é a descendência da mulher, é a descendência de Nossa Senhora, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, na cruz, vencerá a morte. Ele na cruz vencerá o mal, vencerá o demônio, pisará na cabeça da serpente. Mas também, unidos a nosso Senhor Jesus Cristo, nós também somos chamados a pisar na cabeça da serpente. É evidente, Nossa Senhora acima de todos, mas nós também, que somos descendência da mulher. Então, o catequista deve mostrar que o Evangelho já está como que prefigurado neste versículo tão misterioso, mas já está presente aqui. Então, encerramos por aqui esta catequese sobre a catequese da criação, e na aula que vem, que eu espero que seja na quarta segunda-feira do mês de março, eu darei uma catequese sobre a catequese da pré-história bíblica. Então nós falaremos desde a história de Caim e Abel, à luz da obra de Santo Agostinho, desde a história de Caim e Abel até a história do dilúvio, né, de Noé, e da Torre de Babel. Tá bom? Então fiquem com Deus.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e viva Cristo Rei.